a leitura do verso 3, só o verso 3 por hora. Peço a você que acompanhe com atenção, que você seja profundamente reverente, porque esta é a palavra de Cristo. Diz assim o verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Senhor, abençoa-nos com teu Espírito, a iluminação que vem dele, o que prega e aos que ouvem, no nome de Jesus. Amém. Do início do capítulo 5 até o início do capítulo 6, Paulo dá orientações específicas ao jovem pastor da igreja de Éfeso para lidar com grupos específicos dentro da igreja. A princípio nós vimos, são estes os idosos, os jovens, na sequência as viúvas, presbíteros, senhores e servos. Curiosamente, irmãos, o grupo que recebe a maior atenção do apóstolo Paulo nesse trecho é o grupo das viúvas. E aí nós perguntamos, por que será? Possivelmente, tanto Timóteo como a igreja precisavam de instruções para cuidar das viúvas que existiam em seu meio. E eu vou mais além ao dizer que esse grupo recebe todo esse espaço porque Deus revela na Escritura ter um zelo todo especial por essas mulheres desamparadas. É o que o Antigo Testamento testemunha por toda parte. Sabe como Deus é descrito? Como protetor das viúvas. Por exemplo, na lei do Senhor, em Deuteronômio, o Senhor apresentou-se assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, note, que faz justiça ao órfão e à viúva. É também o que diz o Salmo 68: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. No capítulo 1 de Isaías, quando Deus usa o profeta para condenar o pecado da nação, ele diz o seguinte: aprendei a fazer o bem, atentei à justiça, repreendei o opressor, defenderei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E esse mesmo cuidado é visto na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Ele ressuscitou o único filho da viúva de Naim. Ele elogiou a oração perseverante de uma viúva. E o Senhor também repreendeu os escribas, porque eles devoravam as casas das viúvas. E mesmo na cruz, irmãos, ele assegurou que sua mãe fosse cuidada em sua viuvez. E mais à frente, como eu já falei em 1 Timóteo, o próprio ofício de diácono surgiu em razão ou da necessidade de cuidar das viúvas que existiam naquele tempo. E aí talvez nós insistimos na pergunta, mas por que tanta preocupação assim com essas mulheres? No mundo antigo, meus irmãos, as viúvas eram vulneráveis. Era um grupo marginalizado e até eram expostas a sérios perigos. Um comentarista ele explica o seguinte, que dadas as limitações da vida social naquele tempo, não era fácil para elas sustentarem os filhos depois da morte do provedor da família. E elas tinham especial necessidade de serem consideradas e ajudadas. Então é tendo isso em mente que o apóstolo Paulo dá diretrizes a Timóteo para amparar, para cuidar das viúvas que existiam na igreja de Éfeso. Não só isso, ele estabelece certas qualificações que precisavam ser preenchidas para que então elas pudessem ser assistidas pela igreja. E qual é a importância, pastor, desse texto para nós? É que com ele nós também aprendemos a cuidar dos desamparados em nosso meio. Então na noite de hoje eu quero meditar com vocês no seguinte tema: cuidando das viúvas. Cuidando das viúvas. Como a igreja deve cuidar das viúvas? Eu vou estender a pergunta: como a igreja deve amparar os desamparados? Como ela deve amparar os desamparados? Paulo nos dá diretrizes muito importantes e eu quero partir da primeira resposta. Verso 3 a 8 e o verso 16. A família deve amparar as suas viúvas. A família deve amparar as suas viúvas. Versos 3 e 4, mais uma vez, olhe para o texto, diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos que
que estes aprendam a primeiro exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Note que o verso 3 começa com um imperativo bem decisivo, né? Honra. Esse imperativo lembra de algum mandamento da lei? O 5º mandamento da lei. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E conforme nós ouvimos na semana passada, esse mandamento tem implicações que se alastram para além da honra que devemos aos nossos pais, incluindo, por exemplo, os idosos da igreja. É o mesmo caso para as viúvas, irmãos. Espera-se que sejam honradas, isto é, tratadas com alta consideração e com cuidado quanto às suas necessidades. No entanto, isto deve ser feito às viúvas verdadeiramente viúvas. E aí você olha o texto e diz: ora, Paulo, mas que ambiguidade. Será que existiam falsas viúvas? No original, meus irmãos, a palavra viúva significa despojada, desamparada, desprovida. Ou seja, trata-se de uma mulher sem o marido, sem filhos, sem parentes, sem condições, ou seja, em resumo, incapaz de prover para si mesmo suas necessidades básicas. Foi por isso que a Nova Versão Internacional, ela traduziu esse mesmo verso da seguinte forma: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. São realmente necessitadas. Ou seja, ele se refere a uma mulher completamente desamparada. Totalmente desamparada. Isso significa, irmãos, preste atenção, como nós vamos ver mais adiante, que nem toda viúva era elegível, estava apta a receber assistência ou ser abençoada pelo cuidado material da igreja. É o que Paulo deixa claro no verso 4. No caso daquelas que têm filhos ou netos, a responsabilidade de ampará-las recai sobre eles e não sobre a igreja. Em obediência ao 5º mandamento, irmãos, estes devem honrar os seus progenitores, retribuindo, recompensando todo o trabalho que foi investido em sua própria criação. E por que a insistência de Paulo? Por uma premissa bem simples: a piedade começa em casa. Por isso ele diz: é aceitável diante do Senhor. É dever dos filhos e netos amparar suas viúvas, porque isto é agradável. Em outras palavras, glorifica, agrada ao Senhor. E ele continua, versos 5 e 6, acompanhe comigo. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, mais uma vez, Paulo se volta à viúva verdadeira, ou à viúva realmente necessitada. Uma vez que ela não tem ninguém para ampará-la, qual é a sua única alternativa? É esperar amparo da parte de Deus. É colocar toda a sua esperança nele. E como ela faz isso? Rogando, perseverando em orações, em súplicas, dia e noite. E Paulo já está dando um indicativo do tipo de viúva que deve ser honrada pela igreja. Ele está dizendo: esta deve ser honrada, esta deve ser assistida. Por outro lado, há um outro perfil de viúva que é descrita no verso 6. E essa viúva não é uma mulher de oração. Ela não coloca a esperança em Deus como a primeira faz. Antes, em seu desamparo, ela busca consolo nos prazeres deste mundo. Há quem diga, irmãos, inclusive, que essa expressão aqui, prazeres, dá a conotação de prazer sensual, de prazer sexual, de prática imoral da parte dessas viúvas. Então, por mais que estejam fisicamente vivas, espiritualmente, elas estão mortas. Mesmo viva, está morta. Para Deus e para a fé. Então Paulo apresenta, preste atenção, acompanha a linha de raciocínio. Ele apresenta quem são as verdadeiras viúvas. E depois ele volta a insistir no princípio da família. Ele diz o seguinte, versos 7 e 8. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, veja que palavras fortes o apóstolo usa. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior que o descrente. O que nós temos no verso 7 é uma ordem para Timóteo, para que ele seja firme quanto a essas qualificações, que ele não admita indiscriminadamente toda e qualquer viúva. Ao mesmo tempo, é uma ordem às viúvas, para que se pareçam com as viúvas do verso 5, uma mulher de oração, e não com a viúva do verso 6, uma mulher que vive para os prazeres. E aqui, quando ele diz que ambos devem ser irrepreensíveis, ele está colocando um ponto que é muito importante. É que a piedade, ela é indispensável, um critério fundamental para decidir quem a igreja deve assistir, ou que tipo de viúva deve ser assistida. Mas no verso 8, ele volta a frisar o compromisso da família, e Paulo ele não pega leve com as palavras, ele é direto. Se alguém não ampara os seus, é pior do que um descrente. Nega a fé. É claro, irmãos, que Paulo não está falando de apostasia. Como ele já citou alguns casos aqui, não se trata de um abandono formal, de uma confissão de apostasia. Uma pessoa que se dizia ser crente e hoje professa não ser mais. Ele está dizendo, trata-se da incoerência. Uma pessoa que diz ser crente, mas que o nega com a sua prática. Sua atitude contraria a fé que uma pessoa afirma ter. Foi por isso que na carta de Tiago, ele trouxe uma advertência muito importante. Ele diz, sedes praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é a mesma lógica de Paulo. Você pode ouvir, você pode conhecer o conteúdo da fé cristã, mas se não colocá-la em prática, é o mesmo que negá-la. Ele vai mais além. Quem não faz provisão para suas viúvas, as viúvas de sua parentela, é pior do que um ímpio. E por que Paulo diz isso? Porque mesmo os ímpios, em sua rebeldia contra Deus, eles têm essa consciência de que devem honrar seus antepassados. Inclusive, os pagãos, eles têm esse senso de reverência, de cuidado com seus antepassados. Então veja, se mesmo um ímpio, alguém que desconhece a Deus, que rebela-se contra os mandamentos, que recusa-se a crer em Cristo, estes cuidam e honram sua parentela, o que dizer de um crente conhecedor do Evangelho, mas que não o faz? Ele torna-se pior assim do que um pagão. E por fim ele diz, verso 16, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Enquanto a família, em obediência a Deus, e por amor à sua parentela, socorre suas viúvas, o que acontece? A igreja então pode socorrer, assistir financeiramente aquelas que são realmente necessitadas de cuidado. Então vamos às aplicações aqui, irmãos. Primeira aplicação, preste atenção. É obrigação da família acudir às suas viúvas. É obrigação da família acudir às suas viúvas. Eu vou estender mais a aplicação. É obrigação dos filhos cuidar de seus pais e avós na velhice. O que nós temos aqui, meus queridos, como eu já insisti antes, nada mais é do que obediência ao 5º mandamento. E é interessante porque a ordem é tratada como uma espécie de retribuição. Paulo está dizendo, é uma forma de retribuir, de recompensar os teus progenitores. Todo cuidado e amor que foram investidos em você, você deve agora retribuí-los, você deve honrá-los. E aí talvez você se pergunte, mas por que insistência nessa questão? Por que isso é tão importante? Porque, irmãos, ouça isso. A piedade começa em casa. Nós devemos amar
Nós devemos honrar, cuidar daqueles por quem fomos amados, gerados e criados, meus queridos. É por isso que nós devemos garantir que nossos pais, viúvos ou não em sua velhice, sejam cuidados da melhor maneira. E aqui, sendo ainda mais prático, aí está a importância de você já hoje, de você se planejar seu orçamento pensando no cuidado e no amparo de seus pais. Você pensar em termos, isso aqui é subjetivo, né? Mas plano de saúde, cuidador, seja o que for que seus pais precisarem no futuro, você deve pensar em preparar-se para ampará-los se necessário. Cuidar pessoalmente, eles precisam ser pessoalmente cuidados e amados por você. Você deve garantir que nenhuma de suas necessidades faltem. Por quê, pastor? Porque se você não fizer, você nega Cristo. Você nega a Cristo. Você se torna uma incoerência ambulante. O que você professa crer não é coerente, não está em consonância com a sua vida. Você está negando o seu cristianismo. Suas palavras não batem com o seu credo. E nós vivemos em uma sociedade, meus queridos, que despreza, que marginaliza, onde os jovens crescem, são ensinados a desprezar. Vocês se lembram do snobismo cronológico que eu falei da última vez, né? A repudiar tudo que é tradicional, tudo que é passado, inclusive as pessoas. Então nós vivemos uma sociedade que despreza os idosos. Só que isso é ao mesmo tempo uma oportunidade para a igreja brilhar. Para a igreja demonstrar a glória de Cristo. Para a igreja dar testemunho do amor e da compaixão do Senhor. E eu vou mais além, não só com os nossos parentes, irmãos, mas com aqueles dentre a família da fé, que estão solitários, que estão desamparados, que são carentes de alimento, de atenção, de roupa, de moradia, de cuidado médico e até de fonte de renda, irmãos. No meio da família da fé, a pessoa sendo viúva ou não, por mais sozinha e desamparada que ela esteja, irmãos, no fim das contas, ela nunca está sozinha, porque ela tem a igreja. Ela tem uma família para ajudá-la. E enquanto eu estudava, me preparando, irmãos, para pregar, eu me deparei com a história de uma missionária chamada Joanne Shelton. Joanne Shelton. Essa mulher dedicou-se durante 2 décadas à obra missionária numa tribo, num país na Ásia chamado Filipinas. Ela dedicou-se à pregação do Evangelho e, por graça, depois de 2 décadas de trabalho intenso, ela viu muitos tribais vindo à fé em Jesus Cristo. E um episódio que marcou muito ela foi quando ela começou a dedicar-se à tradução da Bíblia para o dialeto local. E ela disse que a tradução da carta de 1 Timóteo foi marcante. Porque quando chegaram no capítulo 5, especialmente nesse trecho que fala do cuidado sobre as viúvas, ela contou a história de uma viúva chamada Forsan. Uma viúva verdadeira, como Paulo fala. Sem marido, sem filho, sem qualquer tipo de parentela na tribo, nem da tribo ela não pertencia, ela era estrangeira. E a cultura da tribo não tinha misericórdia com os desamparados. O destino dela era morrer sozinha em sua cabana, desamparada, sem ninguém para suprir suas carências. E quando um dos homens que estava apoiando a missionária na tradução da Bíblia deparou-se com esse texto, ele imediatamente foi à casa da viúva. Ele pegou a única panela que ela tinha, segurou a mão dela e disse assim: a partir de hoje, a senhora será como uma mãe para mim. E ele cuidou dessa mulher, mesmo acamada e adoentada, até o fim da sua vida. Esta ordem aqui, ó, honra, cuida das viúvas, verdadeiramente viúvas, cuida dos desamparados. E é impossível, irmãos, ler esse texto e não se lembrar do Senhor Jesus. Imagine, ele no Calvário, agonizando, vertendo o seu sangue, sendo despedaçado pela ira de Deus. Ele vê sua mãe ali,
E o texto de João diz: vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois ele disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa é a compaixão de Cristo em prática. Crianças, prestem atenção. Olhem para mim aqui. Vai chegar um tempo na vida de vocês. Quem é que cuida de vocês? Papai e mamãe, não é? Né? Papai e mamãe, vocês vão crescendo, mas você é um bebê. Papai e mamãe troca a fralda, né? Papai e mamãe veste, dá banho, compra todas as comidas de vocês, paga as contas de vocês, não é? Mas sabe o que vai acontecer no futuro? Isso que papai e mamãe fazem por vocês, vocês vão ter que fazer por eles. Você acredita? Acredita que pode chegar ao ponto que tu vai precisar dar banho no teu pai, Eric? Que vocês vão precisar pagar as contas dos pais de vocês, eles vão ficar doentes se ficarem, e vocês vão precisar tomar conta deles. Vocês já pararam para pensar isso? Sabe o que é que o texto está dizendo? É que a responsabilidade de cuidar dos pais é de vocês. Como eles cuidaram de vocês a vida toda de vocês, ou boa parte da vida, vai chegar o tempo que eles vão depender de vocês. E vocês vão ter que honrar eles, cuidar deles, amar. Vocês vão ter que dirigir para eles. Talvez vai chegar ao ponto que vocês vão ter que vestir, dar banho. Mas sabe o que é isso? Preste atenção. É honrar pai e mãe até o fim. É sobre isso que o texto está falando. Então cresçam. Olhem tudo, lembrem de tudo que o pai e a mãe estão fazendo por vocês. Porque vai chegar o ponto em que, por amor a Deus e por amor aos pais de vocês, vocês vão ter que fazer o mesmo. Tá bom? Lembrem-se disso. Que vai chegar esse momento. Então vamos ao segundo ponto, queridos. Cuidando das viúvas. Segundo lugar, versos 9 e 10. As viúvas, ou a viúva, deve atender às qualificações bíblicas. A viúva deve atender às qualificações bíblicas. Então, versos 9 e 10. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados. Se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ao que tudo indica, irmãos, as viúvas formavam uma ordem na igreja primitiva, com certas qualificações e com certos serviços a serem cumpridos em nome da igreja. Em outras palavras, as viúvas verdadeiras ou realmente necessitadas não só recebiam assistência material e financeira da igreja, mas elas também se comprometiam em apoiar o ministério diaconal da igreja. Como assim? Elas auxiliavam os diáconos no serviço e na misericórdia. É provável que era sobre essas mulheres que Paulo estava falando, quando no capítulo 3 atravessamos o capítulo, e no verso 11 ele fala sobre as mulheres dos diáconos, ou as diaconisas. São estas, possivelmente, que apoiam o trabalho diaconal. Então, qual era o dever dessas mulheres? Era dedicar-se à oração? Era tratar os doentes, cuidar dos órfãos, visitar cristãos encarcerados, evangelizar mulheres pagãs e ensinar mulheres convertidas em preparação para o batismo. É o que diz a história da igreja. Portanto, o apóstolo está exigindo que Timóteo seja rígido quando ele for arrolar ou inscrever as viúvas nessa lista, que não era só a lista da assistência, era a lista da aptidão também para o serviço. Então, qual é o primeiro requisito que é exigido das viúvas? Maturidade. O primeiro requisito é a maturidade. Se tenha ao menos 60 anos de idade. No mundo antigo, os 60 anos representavam a chegada à maturidade. Então, acreditava-se que essa era uma fase da vida onde as paixões sensuais de uma mulher estavam sob controle. Ela era uma mulher madura, sóbria. E as paixões estavam fora de perigo. Então, o primeiro critério é a maturidade. O segundo é a fidelidade. Porque o apóstolo Paulo exige que tenha sido esposa de um só marido. Ou seja, que enquanto estivesse casada, ela fosse fiel a seu único
esposo. Você lembra que este é o mesmo requisito que é exigido tanto dos presbíteros como dos diáconos? Ser marido de uma só mulher. E o terceiro requisito, lembre-se, maturidade, fidelidade e o terceiro, caridade. Caridade. Porque diz, seja recomendável pelo testemunho de boas obras. Então, na sequência, Paulo descreve que obras são essas. Primeiro, que tenha criado filhos. Que tenha criado filhos. É claro que Paulo está aqui se referindo aos próprios filhos. Mas é mais provável, irmãos, que essa expressão deva ser traduzida em um sentido mais amplo. Como assim? Literalmente, nós podemos entendê-la assim, ó. Tenha cuidado de crianças. Tenha cuidado de crianças. E isso faz sentido quando lembramos que naquele contexto, os órfãos eram um dos grandes problemas do mundo antigo. Tinha muito órfão. Tinha muita criança desamparada de pai e mãe. Eles existiam em abundância. Então, isto indica que estas mulheres amparavam os órfãos. Elas criavam e cuidavam dos órfãos. Elas eram amparadas pela igreja. E aí, então, elas se dedicavam no amparo dos desamparados. Mas Paulo segue. Ele diz, é necessário que tenha exercido hospitalidade. Isso também for exigido dos bispos, no capítulo 3. Essas viúvas devem ter lares e corações abertos. É importante lembrar que a hospitalidade era fundamental. Numa época onde não existiam hospedarias, hotéis, como hoje, e as estradas eram extremamente perigosas. Então, dessa forma, elas revelavam o cuidado gracioso de Deus quando acolhiam os peregrinos, acolhiam os pregadores itinerantes e o próprio povo de Deus. E ligada à hospitalidade, preste atenção, olhe para mim, por favor. Ligada à hospitalidade, Paulo também diz, lavado os pés dos santos. A primeira coisa que toda boa anfitriã fazia, quando uma pessoa chegava à sua casa, ela retirava a sandália e ela lavava os pés empoeirados de seus convidados. Mas por que faziam isso, irmãos? Ora, elas estavam simplesmente reproduzindo o exemplo do Mestre. Não foi exatamente o que Cristo fez em João capítulo 13, prestes a ir ao martírio. Cristo, sendo Senhor, lavou em amor os pés dos seus discípulos. Então essas mulheres, suas discípulas, elas incorporavam o amor do Senhor. Elas praticavam esse ato de serviço e humildade em favor de seus hóspedes. Ele requer ainda que tenham socorrido os atribulados. O que é que isso quer dizer? Ela deve ter um histórico de ajuda aos necessitados, aos doentes, aos sofredores, aos famintos e aos perseguidos por amor a Cristo. E ele conclui dizendo, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Em resumo, irmãos, é uma mulher que tem uma reputação na igreja de ser uma mulher com uma mão cheia de boas obras. Uma mulher com uma reputação ilibada. Alguém que se dedicou à prática da piedade. Esse é o perfil da viúva. Paulo está dizendo, é esta que deve ser recebida, que deve ser assistida e que está apta a servir na ordem das viúvas nos demais dias da sua vida. Então vamos às aplicações, acompanhe comigo. Tá? Primeira aplicação. A piedade, preste atenção, a piedade deve ser um critério para a assistência da igreja. A piedade deve ser um critério para a assistência da igreja. Tendo dito isso, há duas considerações importantes. Primeira consideração. Isso não quer dizer que um novo convertido, um cristão um tanto imaturo na fé, não possa ser assistido, não possa ser amparado. Primeiro ponto é este. Segundo, não significa que a igreja não possa assistir outro perfil de pessoas além de viúvas. Como, por exemplo, irmãos desempregados, mães solteiras, irmãos com altas despesas médicas e etc. Não significa que a igreja está obrigada a amparar somente viúvas. Nós podemos fazê-lo em outros casos e perfis também. No entanto, esse é um ponto que é geralmente negligenciado. A piedade.
A assistência está condicionada à piedade. O ideal, meus irmãos, é que a pessoa seja conhecida por uma vida de boas obras. É por isso que Paulo dá preferência na assistência a viúvas mais maduras. Por quê? Porque aí dá para averiguar a vida. Dá para examinar a vida. Ver que ela viveu uma vida dedicada às boas obras. Por isso ele dá preferência a viúvas mais maduras, cujas vidas podem ser provadas. E pensando nisso, irmãos, é importante considerar tanto conselho, tanto junta diaconal, com toda a igreja, algumas questões muito importantes. Por exemplo, qual o compromisso dessa pessoa com a igreja local? É uma pessoa assídua no culto? É alguém disposta ao serviço? Ela está engajada na missão de fazer discípulos dentro das suas possibilidades? Como é a vida devocional dessa pessoa? Como é a piedade da família? Se é um homem, como ele lidera a sua casa? Como são sua esposa e seus filhos? Fora das paredes da igreja, como ele ou ela é conhecido? Ele tem um testemunho de uma vida dedicada às boas obras ou não? Como os não cristãos o enxergam? E aí você me pergunta, mas pastor, isso aí não é ser rígido demais? Não é ser estrito demais? Por que devemos ser tão rígidos, irmãos? Porque o texto é claro. Porque não podemos financiar alguém para viver para os próprios prazeres. A igreja não pode investir o dinheiro de Deus, a não ser numa pessoa que está disposta a viver para Deus. A dedicar sua vida para a glória dele. O dinheiro de Deus não pode ser usado para bancar uma pessoa que se diz crente, mas que leva um estilo de vida ímpio. Alguém que envergonha o evangelho com sua conduta, não se engaja na missão, não coopera com o reino. Se formos ser estritamente bíblicos, essa pessoa está desqualificada a receber a assistência da igreja, porque a piedade é fundamental. Dedicar-se a serviço, a cuidado, a hospitalidade, a socorro, a discipulado. E eu repito, irmãos, não se pode fazer pouco caso das bênçãos de Deus. Não se pode fazer pouco caso, porque Ele provê. Ele atende às necessidades. Ele usa a igreja como meio de atender às demandas dos desamparados. Mas Ele espera ser honrado. Ele espera ser honrado em resposta às suas bênçãos. Ele espera que o desamparado, uma vez amparado, agora viva para Deus. Viva para a sua glória. E seja grato. E não é um toma lá da cá, meus irmãos. Deus nos abençoa. Nada mais justo do que vivermos para Ele. Essa é a importância de abençoar a pessoa com uma reputação de boas obras. Isso se aplica à viúva, isso se aplica a qualquer outra pessoa carente e desamparada. Segunda aplicação aqui. Independente da assistência, irmãos. Será que eu e vocês correspondemos a esse quadro de piedade? O que é exigido de Paulo aqui? Será que nós somos conhecidos na igreja, no trabalho, na vizinhança, entre os parentes, como cristãos dedicados e zelosos à prática de boas obras? Para citar algumas do texto, somos conhecidos por hospitalidade. Será que o seu lar, meu irmão, será que o seu coração, minha irmã, estão abertos para acolher e amparar os nossos irmãos? Você está disposto a exercer uma hospitalidade intencional, centrada no Evangelho, a fim de trazer pecadores a Cristo? Nos dedicamos à criação dos nossos filhos? Esse é um critério das viúvas, ter criado filhos. Nós nos dedicamos à criação dos nossos filhos. Nós damos a ele uma educação cristã. Nós afiamos o seu caráter. Nós os treinamos para o serviço e a missão do reino. E não só os nossos filhos,
como falamos pela manhã, os demais filhos do pacto também. Porque lembre-se, no batismo, nós nos responsabilizamos pela educação, pela disciplina de todas as crianças da igreja. Inclusive por aqueles entre nós que são carentes de cuidado. Se tiver órfãos no nosso meio um dia, nós somos tão responsáveis por ele como somos pelos nossos filhos. Será que você socorre os que estão sofrendo, meus irmãos? Será que fazemos isso? Você puxar a história da igreja, você vai ver que foram os cristãos que resgataram bebês abandonados. Foram os cristãos que abriram escolas para os órfãos. Foram eles também que desenvolveram serviço de enfermagem, hospitais. Eles acolheram mulheres em situações de vulnerabilidade. E hoje, na igreja, somos tão indiferentes ao outro. Somos tão concentrados em nossa própria vida que o nosso irmão está sofrendo. E você nem se dá conta. E eu nem me preocupo. Porque eu já tenho problemas demais. Eu já tenho sofrimento demais. Você já parou para pensar que pode ter irmãos no nosso meio sofrendo com angústia profunda? Lutando contra sérios pecados, preocupados com dívidas, com casamento em ruínas, sem saber como lidar com a rebeldia dos filhos. Você já se deu conta de que pode haver atribulados no nosso meio e que você está indiferente a isso? O que é que você tem feito, meu querido? O que nós como igreja temos feito? Vejam os ímpios ao nosso redor. Será que temos aproveitado as oportunidades que o sofrimento deles tem proporcionado para pregar a Cristo, para apontá-los para a esperança do Evangelho? O que você tem feito? Crianças, prestem atenção. Vitor, quando vocês crescerem, e já agora, vocês crianças pequenininhas também, vocês precisam praticar algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, vocês precisam ser hospitaleiras. O que quer dizer hospitaleira, pastor? Preste atenção. Hospitaleira quer dizer que o nosso lar, a nossa casa está sempre aberta para a gente receber as pessoas. Para a gente receber os irmãos da igreja, para a gente receber uma pessoa que não é crente e falar de Jesus para ele. Uma outra coisa importante, vocês têm que se importar. Vamos pegar aqui os seus amiguinhos e irmãozinhos aqui da igreja. As pessoas da igreja estão sofrendo. Vocês têm que se preocupar com os sofrimentos delas também. Você não pode só se preocupar com a sua vida, com os seus problemas. E quando você vai crescer, você vai se dar conta. Os seus problemas vão aumentar um pouco. Mas você não pode só se preocupar com você. Você tem que cuidar e se preocupar com os outros. Porque foi o que Jesus Cristo nos ensinou. Tá bom? Resumindo, o que é que o pastor está dizendo? Vocês têm que praticar boas obras. Boas obras. E que obras são essas? São as obras que Jesus mandou na palavra. Tá bom? Então vamos ao terceiro e último ponto. Nós vimos primeiro, a família deve amparar suas viúvas. Segundo, a viúva deve atender às qualificações bíblicas. E por fim, as viúvas mais jovens devem casar-se. Versos 11 a 15, as viúvas mais jovens devem casar-se. Vamos aqui à leitura dos versos 11 e 12. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Então Paulo apresenta um novo perfil de viúvas, são viúvas mais jovens, que por alguma razão perderam seus maridos na juventude. E Paulo traz um alerta muito importante quando ele diz que elas se tornam levianas contra Cristo, anulando o seu primeiro compromisso. Primeira consideração importante, Paulo não está condenando o desejo sexual dessas mulheres. Ele não está dizendo que é errado uma moça ter desejo sexual, desejar casar-se, desejar contrair matrimônio. Mas um ponto importante que não pode ser negligenciado aqui é que entrar na ordem das viúvas envolvia fazer um voto de castidade. É por isso que, preferencialmente, mulheres na maturidade seriam admitidas. Por quê? Porque já nesta fase, as paixões sensuais estão sob controle e ela não tem mais interesse de casar-se, mas de dedicar-se ao reino. É o oposto de uma viúva mais jovem. Por quê?
Porque ela ainda tem o desejo e o interesse de casar-se. Então Paulo está alertando contra o perigo dessa viúva assumir o compromisso formal de castidade, de dedicar-se integralmente ao serviço do reino, quando na verdade ela ainda mantém o desejo de contrair um novo matrimônio. E ele está dizendo, ela fica num dilema: serviço ao reino, ser casta ou casar. E quando ela, assumindo o compromisso, quebra esse compromisso, ela torna-se leviana contra Cristo. E é contra esse perigo que Paulo está alertando aqui, mas não é o único perigo. Veja, acompanhe comigo na sequência, verso 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas ainda tagarelas intrigantes, falando o que não devem. Então acompanhe a linha de raciocínio, preste atenção. Elas estavam sendo financiadas pela igreja, e ao invés de dedicar-se integralmente à obra da igreja, essas viúvas aproveitavam para viver na ociosidade, para viver de fofoca, coloquialmente falando. Elas se tornavam intrometidas, tagarelas, preguiçosas. E contra este perigo, Paulo dá então uma ordem no verso 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Você precisa entender que, nesta cultura, a provisão dependia quase que exclusivamente do homem. Sendo assim, o casamento, contrair novo casamento para essas viúvas mais jovens, significava adquirir provisão, ter suas necessidades atendidas. E é muito importante que a ordem principal dada pelo apóstolo é: casem-se e dediquem-se à vida doméstica. Façam disso sua vocação. Por quê? Porque agindo assim, ao invés de assumir um compromisso que você não tem condições de assumir, agindo assim, você evita que o evangelho seja blasfemado. Você evita que o evangelho seja blasfemado. E você evita perigo maior: desviar-se do evangelho. Como aconteceu com algumas viúvas, que assumindo um compromisso que não podiam assumir, a quebra desse compromisso as levou ao pecado e à apostasia. Então vamos às aplicações. Primeira aplicação, preste atenção. A igreja precisa cuidar das irmãs mais jovens em situações mais vulneráveis. Vou repetir, preste atenção. A igreja precisa cuidar das irmãs mais jovens em situações mais vulneráveis. As jovens viúvas, irmãos, de fato, elas existem, mas seria seguro dizer que elas existem em menor proporção do que nesse contexto aqui. Eu diria ser mais próximo da nossa realidade mulheres que foram abandonadas por seus maridos, ou mães solteiras nesta mesma situação. E aí você me pergunta: pastor, como lidamos com isso? Eu me lembro que eu cresci, fui criado por uma mulher de Deus, mas uma mulher desamparada de marido. Pela graça do Senhor, criou 3 filhos, professos, né? Por causa dele, pela graça dele. Mas uma memória que eu tenho, irmãos, que eu nunca me esqueço, é de ver minha mãe sofrendo porque ela não conseguia ter relacionamentos na igreja, por conta do seu perfil, de sua situação. Inclusive, as mulheres casadas, dizia ela, a cercavam, a privavam. Existia eu não me lembro ao certo, mas existia certo ciúme. Existia uma tendência das mulheres casadas não abraçarem essas mulheres mais vulneráveis e desamparadas e fecharem-se entre si. Então eu me lembro, irmãos, dela sentir-se repelida, excluída, ter dificuldade para ter relacionamentos com outras mulheres da igreja, caminhar com irmãs na fé. E para ser sincero, irmãos, eu creio ser essa uma realidade desprezível. Porque ninguém, independente do perfil, da sua vulnerabilidade, ninguém deve ser excluído na igreja. Seja órfão,
seja viúvo, seja viúva, seja mãe solteira, não temos autorização para privar ninguém da comunhão do nosso cuidado. Não existe pessoas a serem amadas e pessoas a serem evitadas, não. Todas são amadas e cuidadas na família do pacto. Então, pensando, por exemplo, em mães solteiras e mulheres que foram abandonadas, essas mulheres, meus irmãos, precisam ser abraçadas e cuidadas, principalmente por vocês, meus irmãos. Por vocês. Não pode existir qualquer sentimento de inveja, de tensão, de tentar proteger a si e a sua família desse tipo de mulher. Pelo contrário, você deve estar com o coração aberto para acolhê-las, para amá-las. As irmãs maduras devem sentir-se no dever de caminhar, de discipular, de assisti-las quanto à sua vida devocional, de apoiá-las quanto à criação de seus filhos. E principalmente de encorajá-la a colocar toda a sua esperança em Cristo. Os homens da igreja, respeitando o tratamento orientado por Paulo no início do capítulo, tratando-a com irmã, com toda a pureza. Nós, queridos, precisamos nos portar como modelo de masculinidade bíblica. Lhe oferecer um modelo tanto para essa mãe, para essa mulher, como para seus filhos, como para suas filhas. Nós precisamos ser modelo para essas crianças desamparadas de pai. E eu dou meu exemplo mais uma vez, meus irmãos. Eu não tive um modelo de masculinidade bíblica. Que modelo Deus me deu? Ele me deu os pastores da igreja. Ele me deu os presbíteros, os irmãos maduros que me acolheram, me abraçaram e disseram: é assim que vive para Cristo. É o que nós devemos fazer por essas famílias, por essas crianças. Ser modelo, ser espelho, ao invés de repeli-las. Nós cooperamos com a educação. Nós cooperamos com a formação cristã dessas crianças. Como eu disse, uma vez que somos o povo da aliança, vocês, nos sentimos responsáveis pela formação e pelo caráter cristão dessas crianças do nosso meio. E em nome de Cristo, essas pessoas, elas são amadas, elas são cuidadas, são abraçadas, amparadas pela igreja. E um último ponto, em se tratando de casamento, se temos mulheres nessa situação, nós as incentivamos a casar-se no Senhor. Porque nós sabemos, queridos, se são jovens, têm o desejo de casar-se, e esse desejo é lícito, é abençoado, mas elas não podem, cedendo ao desejo, entregar-se a qualquer um. É nosso dever protegê-las da precipitação, ajudá-las a guardar o coração, para que elas não entrem em relacionamentos perigosos e inapropriados. Incentivá-las a casar-se no Senhor. E por fim, última aplicação. Ele fala das viúvas, mas há dois pecados aqui que são profundamente censurados. Pecados estes na nossa vida: preguiça e fofoca. Preguiça e fofoca. Este não é um problema só de viúvas jovens. Esse é um problema de todos nós. Então o texto está censurando a preguiça. O quarto mandamento diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O que é que isso significa, pastor? Não significa que todo cristão tem que trabalhar em emprego remunerado. Não é isso. Ele está dizendo que todo cristão deve trabalhar. E nem todo trabalho é remunerado. Ou seja, qual é a implicação do mandamento? O homem que deve dedicar-se à empresa, ou ele deve dedicar-se na empresa, da mesma forma que uma mãe trabalha no lar. O homem trabalha de segunda a sexta, dá tudo de si. Da mesma forma, a mãe trabalha em casa de domingo a domingo. Ambos têm o dever de trabalhar, independente das suas condições. Isso se aplica aos aposentados também. Não, os aposentados não trabalham, pastor. Trabalha. Como? A serviço do reino. Se tem tempo sobrando, se tem recurso à disposição, se tem energia, deve trabalhar para fazer Cristo conhecido e desejado. Deve fazer bom uso dos dias que lhe restam, para ver o reino avançar, para ver Cristo sendo exaltado.
Em resumo, meus irmãos, você deve glorificar a Deus com a obra das suas mãos. E para isso, vale lembrar do que disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses: para quem estou trabalhando? Para mim? Para os meus? Para o patrão? De certa forma também. Mas principalmente trabalhamos para o Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estás servindo. Quando você vai para a sua empresa, meu querido, você está servindo a Cristo. Mãe, quando você está educando seus filhos, labutando em casa, você está servindo a Cristo. É a Cristo que servimos, meus irmãos. Logo, não seja um murmurador. Não faça corpo mole. Vença o ócio. Seja produtivo. Faça bom uso do seu tempo. Trabalhe para a glória de Deus. Segundo pecado, fofoca. Eu me arrisco a dizer que este é um dos pecados deste século. Basta ver o fenômeno dos sites de fofoca. Inclusive fofoca gospel. Veja que aberração. Mas se procurar tem, não é? Infelizmente, queridos. Infelizmente. Alguns, além de consumir essas porcarias mundo afora, esse pecado está presente na igreja. Ele está presente na igreja. E aqui cabe uma advertência muito séria do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele disse assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, a pessoa que é ociosa, que não tem coisa para fazer, geralmente é a pessoa fofoqueira. Porque ao invés de ocupar-se com o que é produtivo, ela ocupa-se a falar de pessoas alheias. E por que o pecado da fofoca é tão grave, pastor? Porque é a quebra do 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. E se você for ver o livro de Provérbios, o sábio dá testemunho em abundância de que a fofoca é destrutiva, ela corrói relacionamento, ela gera conflito, ela gera divisão, ela assassina a reputação e a honra das pessoas. Quando você é um fofoqueiro, meu querido, quando nós somos, nós estamos trabalhando a favor da causa da mentira. Estamos a serviço do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então eu diria, guardemos os nossos lábios. Ninguém está imune aqui. Guardemos os nossos lábios da fofoca. Não usemos a língua como uma arma para ferir, para assassinar a reputação alheia. Eu diria especialmente, tome cuidado com o que diz a respeito de seus irmãos. Fofoca na igreja é inadmissível. Crianças, prestem atenção. Não pode ser preguiçoso. Tá? Fomos criados para o trabalho. Deus criou Adão, colocou ele no Éden. Para quê? Para ficar lá só brincando com os animais? Não. Para trabalhar. Cultivar e guardar o jardim, certo? O que isso quer dizer? É que todas vocês foram criados para o trabalho. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho idade para trabalhar. Tem. Por exemplo, quando mamãe diz assim, olha, Eric, Vitor, Catarina, vai arrumar seu quarto. Aquele ali é um trabalho que você tem para fazer. Quando mamãe diz assim, ó, me ajuda aqui a secar a louça, esse é um trabalho que você tem para fazer. Aqui na igreja, né, Eric? Quando tem cadeira para recolher, quando tem comida para servir, isso é um trabalho. E vocês não podem ser preguiçosos. Quando o papai e mamãe falar, quando o pastor, quando alguém da igreja falar, me ajuda aqui, você dizer não. Por quê? Porque Deus abomina a preguiça. Tá bom? Segundo, fofoca. Não pode ficar falando mal das pessoas pelas costas. Isso é um pecado muito feio. Tá bom? A língua de vocês tem que ter palavras que edificam, que abençoam, ao invés de palavras que ferem. Então tome muito cuidado com o que vocês vão dizer de seus amigos, de seus irmãozinhos, de seus pais. Por quê? Porque a língua, se ela não for usada corretamente, ela pode causar muito mal.
Tá bom? Lembre-se disso. Deus abomina tanto a preguiça como a fofoca. Tá? Isso tanto em vocês como em todos nós aqui. Tá bom? Meus irmãos, Deus exige que amparemos os desamparados. E como podemos fazer isso? É muito trabalho, pastor. É árduo. Mas nós podemos fazê-lo na força daquele que morreu na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele foi desamparado por nós. Ele sofreu por nós. Ele foi atribulado para a nossa salvação. Ele fez de si mesmo um modelo. Para que com os olhos em Cristo, aquele que foi desamparado por amor a nós possamos amparar as pessoas em seu nome. Testemunhar de seu amor. Reproduzir seu amor. Eis o Evangelho. O desamparado, Cristo, se fez desamparado para a nossa salvação. E agora é nosso dever nos amparar aqueles que estão em nosso meio.